Estamos aqui novamente. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Você, aluno e aluna do Instituto Bíblico da Graça. Nessa segunda aula, falaremos sobre a história das missões cristãs, tá bom? Desde já, desejo tudo de bom para vocês e espero que vocês tirem bastante proveito dessa aula. Iniciaremos aí, então, já falando sobre a origem, né, das missões no mundo. Então, como se dá, onde começa, né, essa empreitada que a igreja enfrenta aí há mais de 2000 anos nessa obra de evangelização. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a igreja ela tem um caráter totalmente missionário. Então, o próprio cristianismo ele tem essa tônica de levar além, levar aos povos a missão da evangelização, de anunciar as boas novas a todas as criaturas, né? Como era um mandamento e uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos e a todos nós, dizendo ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, a igreja tem esse espírito missionário. A gente nota aí, a partir do capítulo 8 de Atos, na verdade, nos capítulos anteriores, a gente já vê uma obra de evangelização em expansão. Primeiramente ali com a igreja em Jerusalém, anunciando para os judeus ali nas sinagogas, Pedro encabeçando essa obra. Só que posteriormente vai haver uma perseguição. De acordo com que a igreja vai crescendo, ela vai sendo perseguida e vai enfrentar aí muitos reversos, né? Então a gente começa a entender que digamos assim, o início, né, o pontapé inicial de missões vai estar quando os discípulos eles são perseguidos. Estevão ele é martirizado, ele é morto, apedrejado pelos judeus. A gente nota aí no capítulo 8. Só que depois dessa perseguição, toda a igreja vai ser perseguida, né? E com exceção dos apóstolos, todos vão sair em todos os lugares anunciando a palavra de Deus. Então, nessa perseguição, ao invés de trazer desfalecimento para a igreja, trouxe, na verdade, um crescimento. Então, foi bem ali que nasceu a origem e a história das missões no mundo, né? Avancemos aí nos nossos slides. A gente vai falar agora aqui as principais igrejas que foram espalhadas depois dessa perseguição. A gente tem a igreja de Jerusalém, que já estava lá com os 12 apóstolos estavam lá. Depois ela vai se espalhar em Antioquia da Síria. Aqui é onde a primeira vez os cristãos vão ser chamados de cristãos, né? Tem a igreja de Alexandria, a igreja de Éfeso. Essas são as 4 principais igrejas da época. A gente vai anotar aí alguns nomes muito conhecidos dentro dessas igrejas, que é Policarpo de Esmirna, ele era bispo lá de Esmirna, discípulo de João. Temos aí Gregório, o homem que evangelizou os armênios, deu continuidade na obra missionária. Temos o Filas, que evangelizou os povos da Gália. Então, bem já no começo, a igreja tinha essa intenção de levar a cabo a obra missionária por todo o mundo. O que a gente tem que estudar também e falar é sobre um pouco do contexto histórico e geográfico na expansão dessas missões. A igreja nasceu no período do Império Romano, né? Então, nós temos ali estabelecido um poder político, que era o Império Romano, que estava avançando e seu poder já havia conquistado a maior parte do mundo conhecido. E graças a uma união que o Império Romano trouxe, digamos assim, e uma segurança também, é que os cristãos eles podiam ir de cidade em cidade anunciando a palavra de Deus, porque naquela época não era como hoje em dia, né?
as estradas elas eram bastante perigosas, se bem que as nossas hoje em dia não está tão diferente, mas haviam salteadores, homens que ficavam à beira da estrada esperando os viajantes passar para roubar, né? A gente nota isso pelaquela passagem do bom samaritano, né? Ele vai descendo de Jerusalém para Jericó e é assaltado. E com o Império Romano, essas estradas vão ficar mais apaziguadas, porque eles faziam a segurança dessas estradas e davam mais segurança para os viajantes. Outra coisa também que a gente tem que destacar é a questão da língua. O mundo antigo, ele falava, praticamente todo mundo falava o grego. Então, note, a facilidade que eles tinham, os discípulos tinham, de ir por toda parte evangelizando as pessoas. Se você saísse de uma cidade para outra, embora que fosse um povo diferente, a língua era a mesma, o grego, né? Então, isso facilitava a evangelização. Outro fator também que nós podemos destacar é que a fé daqueles irmãos e irmãs, né, o espírito de ousadia, o amor que eles tinham a Cristo em anunciar a sua palavra, logo com esse espírito de ousadia, esse amor pelas almas, eles chegaram à capital do império, que é Roma, né, bem já no início ali do primeiro século, a mensagem chega a Roma, né? Até a gente tem aí relatos de Pedro e de Paulo em Roma. Porém, com essa expansão e crescimento do evangelho, a igreja vai sofrer perseguições, tensões, né? A gente vai notar em algumas cartas dos apóstolos eles escrevendo sobre essas perseguições. 1 Pedro, por exemplo, Pedro escreve ali sobre um período em que a igreja estava passando por essas perseguições, e ele escreve para dar esse consolo e a confiança que eles deveriam ter em Cristo. As perseguições iriam aumentar, porém eles deveriam ter toda a confiança. Essa perseguição acontece basicamente em 3 fases. Na primeira fase é uma fase mais ocasional, como é aí o caso de Estevão. Vão ser perseguidos alguns discípulos aí, ali esporadicamente. Depois, com o maior crescimento do cristianismo, o Império Romano, através dos seus imperadores, vão decretar editos aí para que os cristãos eles fossem impedidos de anunciar o evangelho em alguns lugares, né, onde o império dominava. E a terceira fase é a fase mais cruel e mais difícil da igreja, que é sobre o império de Diocleciano, que os cristãos vão ser perseguidos, vão sofrer de uma forma mais sistemática a perseguição. A gente tem até aqui a história aí das arenas, né, onde os cristãos eles eram entregues para os lobos e serviam de espetáculo mesmo, né, como um circo ali, que os cristãos eles eram colocados dentro e eles eram martirizados, eram entregues aos leões. A história conta que o imperador Nero ele tocou fogo na cidade de Roma e para culpar e ter um álibi, né, para se safar, ele culpou os cristãos e com essa culpa os cristãos passaram ainda mais a ser perseguidos. E conta na história que os cristãos eles eram colocados sobre madeiros e eram queimados no jardim de Nero para servir de tocha para iluminar o jardim de Nero, né? Então foi um momento bem doloroso, bem complicado para a igreja, mas como dizia certo pai da igreja, ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então cada vida que era cada vida que era derramada ela brotava como uma semente, frutificava e mais cristãos apareciam, né? Aí nós temos já no decorrer da história, na Idade Média, no período da Idade Média, aí vai entrar já no quarto, quinto século,
os empreendimentos que a igreja vai fazer para alcançar os povos mais distantes, né? Aquelas pessoas que estavam mais distantes. Então, nesse período aí nós temos um exemplo de Gregório Grande, né? Um bispo de Roma, que ele vai enviar monges. Aqui já temos o aparecimento dos mosteiros, né? Onde os monges vão se preparar ali, vão se separar para Deus, para evangelizar os bárbaros, né? Os povos pagãos de longe. Temos também aí de grande destaque Bonifácio, que é um apóstolo da Alemanha, né? E apóstolo está no sentido de enviado. Foi enviado para a Alemanha, estabeleceu uma igreja lá em 753. Também temos o Ansgar, um apóstolo ao norte, abriu a evangelização na Escandinávia. E Raimundo Lu, temos aí um relato já em 1232, na cidade de Maiorca, junto à costa da Espanha. Trabalhou ali na evangelização já com os muçulmanos. E temos aí um grande nome também, que é Bartolomeu Las Casas. Nasceu na Espanha e buscou evangelizar os índios, né? Viajou também pela América Central e foi um grande nome também aí na preservação dos direitos humanos dos índios. Já na era moderna aí vai compreender século XV, já o final do século XV, início do século XVI. Temos aí um período conturbado, porque é o período da Reforma Protestante, né, onde Martinho Lutero vai dar cabo à Reforma Protestante, e a Igreja Católica vai fazer um movimento oposto à Reforma Protestante, que ficou conhecido como a Contra-Reforma. Então, vai surgir aí, digamos assim, uma bifurcação, né, no método de evangelização. A Igreja Católica trabalhando em um método e a Igreja Protestante em outro método. A princípio, a Igreja, e depois, posteriormente, a Igreja Católica vai trabalhar um método de catequização em massa, né? O protestantismo, no início, ali nos 200 anos, de 1500 e pouco a 1800, vai ficar praticamente estagnado, né? Vão ficar trabalhando mais as questões doutrinárias, as questões que davam sustentação doutrinária, né? E posteriormente que a Igreja Protestante vai entrar aí no trabalho missionário. Já aí no período ainda moderno, né? No ano de 1761, nasceu na Inglaterra aí um dos nomes mais conhecidos na obra da evangelização moderna, que é o de William Carey, né? Que ele foi enviado para a Índia, foi um missionário aos indianos, viu essa necessidade, né? E levou o evangelho à Índia. Não foi com a aprovação de todos da época. A igreja tinha esse problema na época, não via a obra missionária como um fator importante de urgência, como nós temos hoje, né? Eu acredito que hoje a igreja ela tem esse pensamento mais missionário, mais de urgência. Mas aí Deus foi despertando alguns homens, aí o William Carey foi um deles. Temos outro nome aí de Hudson Taylor, um missionário que foi enviado para a China, né? Nasceu em 1832, se converteu ao cristianismo e dedicou-se ao serviço missionário. William Carey ficou conhecido aí como o pai das missões modernas, ou seja, aquele que vai encabeçar, né, através do despertamento que teve, outros homens e mulheres aí a levarem o evangelho às outras nações. A gente vai fazer já mais uma abordagem geográfica, continental, digamos assim, porque a leitura e os estudos sobre missões vão tratar mais dessa forma por continente, né? Vai tratar mais dessa forma. Então, temos aí o avanço nos continentes, o avanço missionário nos continentes, temos um avanço aí da evangelização dos índios americanos com John Eliot, né? Que chegou na América em 1631, trabalhou evangelizando os índios,
né, nas aldeias e traduzindo a Bíblia para o idioma deles. Temos também aí um grande nome de um grande homem de Deus, que é David Brainerd, né, 1718 a 1747. Brainerd, ele também teve o seu chamado para os índios ali que estavam na Nova Jersey, nos Estados Unidos, e lá foi estabelecida a igreja. Ele viveu, se você for estudar a vida de David Brainerd, ele viveu apenas 30 anos, mas deixou um legado de enorme importância na obra da evangelização. Aí já temos já a obra de missões na África. Os protestantes vão chegar na colônia do Cabo, né? Aí os moráveis vão chegar lá no século XVIII, em 3 principais entradas aí, na cidade de Serra Leoa, na Etiópia e no Quênia. Né? Dentro dos homens que fizeram essa obra de evangelização, destacamos aí Robert Moffat, conhecido como o patriarca das missões na África. Então, geralmente, as missões nos continentes vão ficar conhecidas por nomes. Geralmente você vai associar a história das missões à vida de alguém, né? Então, vai ser basicamente dessa forma. Avançando, aí nós temos as missões na Europa. No continente europeu, a gente já tem uma história mais, digamos assim, mais antiga, porque a própria igreja nasceu ali na Ásia, né? Nasceu em Jerusalém, se espalhou ali pelo continente asiático, e depois foi para a Europa. A Europa foi o berço do cristianismo. A gente vai ver Paulo chegando em Atenas, chegando na Itália, em Roma, né? Então o cristianismo vai ser gerado dentro da Europa. Então tem esse contorno histórico muito grande do cristianismo ali no continente europeu, tá certo? Já na América Central, um dos nomes mais conhecidos aí na obra da evangelização é C.I. Scofield, né? Que ele tem até a Bíblia de Scofield, e ele foi um tradutor, foi um missionário que levou a mensagem do Evangelho à América Central. Ele fundou aí o Instituto MEC, né, um centro missionário, e depois de 4 meses já havia 7 missionários na Costa Rica. Em 1899 as missões chegaram na Guatemala e em 1900 chegaram em Nicarágua. E até hoje subsiste, né? Até hoje existe aí essa MEC fazendo missões lá na América Central e também no México. Já aqui no continente latino, América Latina, a gente vai ter, digamos assim, por parte da igreja protestante, um grande desafio, né? Porque as Américas aqui foram tomadas pelos católicos. E aí os reformados eles vão chegar no Brasil aí, como a gente pode ver, em 1555, né? Com os franceses através de Calvino. E só que eles vão ser expulsos, não vão ficar aqui, vão ser expulsos. Temos aí também os holandeses em 1624 voltando, em 1698 por parte dos escoceses também. Só que as primeiras igrejas cristãs aqui no continente da América Latina vão ser fundadas no século XIX já, né, em 1800 e pouco aí, por conta dessa insurgência do catolicismo nas Américas, né? Então, a gente tem aí a primeira igreja anglicana, que é a igreja protestante, fundada em 1819, então muito tempo depois das missões católicas no mundo, né? Então a gente fica por aqui, que Deus abençoe sua vida e traga mais e mais conhecimento aí, e desperte o nosso coração para essa obra missionária, até que Jesus volte e busque a sua igreja, tá bom? Que Deus abençoe e até mais.